Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Sou brasileira e moro há 15 anos na Espanha. Meu nome é Mirma Gabriel e hoje, aqui, agora, neste exato momento, eu vou contar para você um pouco da minha história. Você vai ficar pensando quem é essa mulher? Por que ela quer contar a história dela? Sabe por quê? Porque hoje é o começo de uma nova etapa da minha vida. Por isso eu quero hoje registrar. Deixa eu ver aqui que dia é hoje do mês que eu estou, sem saber exatamente. Olha só, anota aí. Hoje, dia 12 de maio de 2021, são exatamente na Espanha, no estado da Galícia, 17h37. Vamos lá? Não é fácil a gente contar a história da gente, mas o caminho que eu vou galgar, eu quero deixar registrado a minha história, para que, quem sabe, alguns anos, um ano ou meses, vocês possam ouvir falar da Mirma Gabriel. Eu tenho 56 anos de idade, sou solteira, mas tive uma filha com 32 anos e hoje ela tem 24. Mora no Brasil. Eu nasci na cidade de Francisco Alves, Paraná, de uma família numerosa, não numerosa na minha casa, mas dos pais do meu pai e do lado da minha mãe. Um lado, uma família completamente evangélica, do lado do meu pai. Do lado da minha mãe, todos católicos. A cidade de Francisco Alves, ela fica a 53 quilômetros do Rio Paraná, que faz divisa com o Paraguai e Mato Grosso. Eu, de criança, voltando um pouquinho atrás, eu nasci, nós morávamos no sítio. Eu não me lembro, até que idade nós moramos na roça. Eu me lembro que nós, na minha casa, não tínhamos cama. Eu e os meus irmãos dormíamos no encerado, aqueles encerados que chamava lona. Era bem grosso, E a gente dormia. Mas nós tínhamos fartura em casa, porque meu pai tinha um sítio de Cinqualquer. No quintal da casa tinha todos os tipos de fruta que vocês podem imaginar, nós tínhamos lá. Então tínhamos fartura de comida, de alimento, Tínhamos vaca. Eu me lembro que eu ia de manhã no curral com uma canequinha de esmalte, e então meu pai, eu pedia para ele a espuma e eu comia com açúcar, eu gostava. E ali na minha infância ainda, era o meu pai, minha mãe e mais 3 irmãos e eu de mulher. Tem algumas histórias assim um pouco
de anedotas, mas me lembro com muita saudade as brincadeiras de crianças que nós vivíamos ali. Tem lembranças boas, lembranças tristes também, né? Mas dali nós mudamos então para Francisco Alves. Já morando na cidade, nós morávamos vizinho da minha bisavó, e eu me lembro que nessa época, um tio ia sempre na minha casa e ele pedia para minha mãe deixar eu acompanhá-lo até o sítio do meu avô, que era pai da minha mãe. E por esses caminhos aí afora, eu fui algumas vezes abusada sexualmente por ele. E aí você me pergunta, como assim abusada, né? Existe uma diferença de abuso sexual e de uma violação, de um estupro, né? Porque abuso é porque a pessoa usa de meios para conseguir o que quer com você, mas sem a violência. A violência acontece depois, com o tempo, aqui. É aqui onde que te causa o problema do que aconteceu com você. Eu tive a minha mãe, ela nos batia muito, tanto em mim como nos meus irmãos, sem nenhuma explicação. Porque às vezes existe um motivo, mas a maioria deles era sem motivo nenhum. Em contrapartida, meu pai nunca nos bateu. Meu pai sempre foi meu amigo. Meu pai sempre conversou comigo. Qualquer lugar que eu pedia para ele, ele sempre me orientava. Se eu conhecia o que iam falar de mim, o porquê. Com a minha mãe não. Com a minha mãe só era pancada mesmo. Nunca existiu diálogo, nunca existiu uma amizade. Era muito sofrimento. A gente nunca ganhou um presente, não tinha ano novo. Natal, a gente sempre ia na casa da minha avó. Hoje, o Natal parece que dura um mês entre um e o outro. Mas naquela época, o Natal, ele realmente durava um ano. Macarronada, só no Natal. Tubaína. Eu acredito que muitos de vocês que ouvem falar tubaína não conheçam, né? O que é tubaína. Quando eu penso naquela macarronada, mas não é macarronada que você come hoje? Com carne moída, com milho verde, com ervilha. Não, era só com o molho do tomate, a cebola e o macarrão. Mas aquilo era a coisa mais deliciosa do mundo. Aí a gente comia frango assado, macarronada e tubaína. Era muito bom. Com 11 anos, nós nos mudamos para o Paraguai. Então lá no Paraguai, eu já não sofri mais abusos sexuais. E foi uma nova etapa,
mas uma etapa que chegou um momento que não foi nada fácil, porque se eu fui embora para o Paraguai com 11 anos, com 13 anos, os meus pais se separaram. Mas antes que ele se separasse, meu pai já tinha táxi. Então ele comprou sítio também no Paraguai. E os meus irmãos trabalhavam e meu pai acabou comprando, né, um ponto de táxi. E eu, com 12 anos, eu aprendi a dirigir sozinha. Aprendi a dirigir carro, moto, trator, caminhão. Então, todas as vezes, na hora do almoço, que meu pai vinha para casa almoçar, eu ficava no ponto trabalhando. Fazia viagens mesmo, vocês não têm ideia, tá? Vinha assim, policiais, né? Não sei como que chama, vamos supor, de uma delegacia, que precisava ir em alguma fazenda buscar algum preso. Eu me lembro desse detalhe que essa vez aconteceu. E meu pai estava descansando e ele falou, me mandou eu ir. E o comissário, né, o policial, foram 3, foram um chefe, né, e 2, lá no Paraguai, soldado chama de milico. E 2 milico atrás, né, tudo armado. E eu, uma menina de 14 anos, fui levar eles para buscar um preso. Eu conto isso para que você tenha uma noção. Você imagina uma menina que dirigia lá no Paraguai levando um comandante, mais 2 soldados para buscar alguém preso. E o que acontecia também lá no Paraguai era assim: para você tirar o permisso do carro, você tem que estar com o carro lá. E da onde eu morava até a cidade que se chama Salto del Guairá, que é a primeira cidade depois que você atravessa o Rio Paraná. Então ali passava a mudança, você tinha que levar o carro até ali para tirar o permisso. Mas naquela época existia algo na roça que se chamava trilhadeira, para trilhar feijão, trilhar soja, tá? Mas essa trilhadeira era puxado com um jipe. E geralmente esses jipe são jipes velhos, que é só para estar ali dentro da roça mesmo, né? Então não compensava você tirar o jipe. Como é que você ia viajar com esse jipe velho? 35 quilômetros. Para um jipe velho era muita coisa. Estrada de terra, de chão, né? Então o que eles faziam? Meu pai, como era conhecido, era taxista, eles pediam para o meu pai. Meu pai falava assim, olha, eu não posso, eu não consigo, mas a minha irmã vai. E eu ia. E por eu falar o espanhol, eu conseguia. Quando vinha alguma mudança do Brasil também, que chegava lá na aduana, lá na fronteira, eles não deixavam passar por falta de algum documento, esse povo recebia a informação que em Paloma tinha um Pedrinho que podia passar. Chegava lá, meu pai mandava eu. Eu ia lá e passava a mudança. Resumindo, eu resolvi até os meus 16 anos. Muita coisa para as pessoas no Paraguai por eu falar o espanhol. E uma história interessante que aconteceu uma vez, porque eu era, né, de menor, eu saí com o carro e fui numa sorveteria comprar sorvete. Lá, como era pequenininho, a gente deixava a chave no carro, né, na ignição. E quando eu estava dentro, a polícia chegou, pegou o carro e levou. E eu saí pelos fundos e fui para casa e contei para o meu pai. Meu pai falou assim, minha filha, se vira, se vira, você dá um jeito. E com meu pai me lançando esse desafio, eu fui até lá. Mas eu tinha algo para falar para ele, porque lá onde a gente morava tinha um hotel de uma brasileira e só tinha esse hotel. E ela tinha dinheiro.
E ela tinha um filho que morava no Brasil. E nas férias ele ia para lá. E ele era playboy, entendeu? Então era um menino riquinho. E ele pegava o carro da mãe dele e dirigia. E dava cavalinho de pau, fazia maior uauê, né? E a polícia não pegava. Então eu fui e eu falei, olha, eu dirijo com cuidado. Eu coloquei a comparação. Eu falei assim, para o senhor tirar o carro de mim, o senhor também tem que proibir o filho daquela senhora que é rico. Porque eu falei assim, direitos são os iguais. Para resumir, ele me entregou o carro e eu levei. E além disso, eu pedi para ele uma carta, ele me autorizando a dirigir. E foi justamente o que aconteceu. Ele deu essa carta e eu então passei a dirigir. Eu fazia viagens. Pessoas iam lá em casa e diziam que queria ir comigo. Quando meu pai viajava, eu chegava a ficar 2 dias sozinha e lá não tinha asfalto. Era uma terra roxa. Quando chovia, aquilo ficava assim escorregadio, que nem uma manteiga. E eu amava fazer as minhas viagens, né? Meu pai dizia assim, olha, quando vem um cliente que ele te pede para você fazer uma viagem, você cobra porque ele está te contratando. Mas quando você volta, se alguém parar com a mão, a pessoa dá o que quiser. Mas eu sempre cobrava, porque eu tinha assim... Eu queria, no final do dia, ter ganho bastante dinheiro para entregar para o meu pai. Mas uma outra coisa eu fazia, eu não colocava gasolina no carro. Eu não queria gastar nada. Então, quando acabava a gasolina, alguém parava, eu dava com a mão, e as pessoas davam 2 litros de gasolina. E assim eu passava o dia inteiro trabalhando sem colocar gasolina. Acabava, o outro parava e dava. Eu sei que não é correto, né? Mas naquela época, como criança, eu acredito que era o meio que eu tinha de demonstrar gratidão ao meu pai por ele confiar em mim, de deixar o carro em minhas mãos e em cima trabalhar, né, com o carro, fazer viagens. Eu amava. Então eu queria, entregar, olha, pai, tudo de dinheiro que eu ganhei para o Senhor. Isso tudo marcou no meu futuro, na minha vida. Todos os desafios, todas as coisas que aconteceram. Mas o que aconteceu? Com a separação dos meus pais, eu passei a ser uma pessoa triste. Eu passei a ser uma pessoa... Eu não vivia uma tristeza no meu rosto. Minha vida continuava, você entendeu? Mas aquela ferida, tinha a ferida dos abusos sexuais. Depois, você imagina, eu era filha única mulher. Para mim era assim, olha, Deus no céu e meu pai na terra. Ele nunca me bateu, nunca. Era meu amigo, nunca me proibiu nada. Eu era filha dele. Meu pai, quando fazia viagens de táxi, ele passava em casa, ele me levava junto. E na volta, ele vinha no banco de trás dormindo e eu vinha dirigindo. Era ele e eu. Nós éramos muito unidos. E aí, o que acontece? Meu pai se separa, os dois. Não vou dizer que meu pai se separou da minha mãe. Aconteceu alguma coisa e ela saiu. Naqueles 2 dias que ela estava fora, tinha uma festa, desses tipo de festa de junina. E lá havia uma garota de 17 anos, apenas 3 anos
mais velha que eu, e eles haviam tomado um pouco, porque nessa época meu pai já não estava lá essas coisas na igreja, e os amigos falou para ele: eu duvido que você tenha coragem naquela moça e dar um beijo nela. E ele foi e beijou. Daquele beijo, ele se sentiu atraído por ela. E dali, enquanto eles já começaram alguma coisa, e ele casou com ela, porque lá no Paraguai, você pode estar casado. No Brasil, que sei lá, você casa, lá você é solteiro. E ele casou. E já em seguida do seu casamento, ela engravidou. Eu chorava muito. Eu chorava tanto que eu me lembro que quando eu completei 15 anos, eu amanheci o dia, eu engolindo a saliva, porque eu sentia um nó que vinha aqui na garganta e eu não conseguia. Então, esse nó, ele vinha e eu engolia, sabe? E minha tia convidou para ir no sítio, mas eu nem conseguia responder. Eu fui na casa de uma amiga e eu comecei a chorar muito. E eu fui para casa. Meu pai não estava. Eu sentei na área e ali eu comecei a chorar. Chegou um ponto que as minhas mãos, elas começaram a formigar. E aquele formigamento foi subindo todo pelo meu corpo. Até chegar um momento que as minhas mãos se fecharam, sem eu querer. E elas não abriam. Meu corpo ficou todo duro, todo travado. E nisso chegou, não sei se era um jipe, se era uma caminhoneta, com alguns amigos, amiga, né, coisa e tal. Iam para o rio tomar banho. E era dia de Natal. E eu faço aniversário dia de Natal. Eu sou dia 25 de dezembro de 1964. Apesar que no documento está dia 23, mas minha mãe me disse que eu nasci o dia 25 às 10 horas da manhã. E eu falei que não. E aí eles viram, ela veio, mas por quê? Não sei o quê. E aí eles viram como eu estava. Aí nisso chegou meu pai e eles me pegaram no colo, me levaram para dentro de casa. Então meu pai pegou álcool e começou a passar nos meus braços e esfregar, né, meus braços, até voltar tudo aquilo. Foi muito difícil. Eu passei poucas e boas, mas sempre levantei a cabeça. Dali, com 17 anos, eu fui morar com uma tia em Guaíra, achando que ia ser bom, mas foi muito duro, foi muito difícil. O meu sobrinho, que não entendia nada, né, criança, ele era criança. Quando os meus tios viajavam, eu ficava com ele, né, porque eu tinha 17 anos. Muitas vezes eu ouvi: vai embora da minha casa, essa é minha casa, você não tem casa? Vai embora para a tua casa, eu não quero você aqui. Nunca, nenhum parente me ensinou nada. Eu só fui maltratada. Fui mal falada. É muito difícil você ter um lar, pai, mãe, irmãos, ainda que a tua mãe te bata, te espanca, não te trate do jeito que você gostaria que uma mãe te tratasse, mas você tem uma família. E aí de repente você vê isso.
eu e meu irmãozinho mais novo, ficamos como que ao Deus dará. Tem muitas partes tristes, mas uma que ficou muito marcante na minha vida, que eu fui levar o meu irmão com 10 aninhos, um caçula, em Guaíra, Paraná. Eu fui no fórum tirar uma autorização, porque ele ia morar com os meus tios que moravam em Cascavel, e eles eram professor. Então você imagina uma criança que era livre, que brincava na rua, que comia a hora que queria, e agora chega na casa de... E o triste foi ele, com 10 aninhos, viajar dentro de um ônibus, sozinho. Ele não podia descer do ônibus, não podia comprar nada, não tinha dinheiro, não tinha banheiro, ele não podia descer do ônibus, ele tinha que aguentar tudo que ele queria ali. E aí chegar em Cascavel, morar com esses tios, que tinham uma vida, tudo com horário para comer, horário para levantar, sabe? E agora essa criança de 10 aninhos está longe do seu pai, da sua mãe, da sua família. E isso eu não estou contando para vocês aqui agora mesmo, estou contando tudo. Só estou contando um pouco. Os abusos eu contei por cima. Mas vocês imaginam isso na mente de uma criança? Tudo o que vai acontecendo. Isso vai ficando registrado, tudo aqui na tua mente. Agora, como que você acha que você cresce? O que aconteceu comigo? Dessa casa da minha tia, aconteceu algo horrível. Eles estavam viajando e vinha em casa uns amigos que eram amigos deles. E alguém fumava. Então, eles ficou em casa um cinzeiro com bitucas de cigarro. Então, assim, quando os meus tios chegaram de viagem, eu não estava em casa, eu estava na casa de uma outra pessoa que era assim, quase que parente, né, nosso ali deles. E aí, a minha tia ligou para casa dessa senhora e falou: fala para minha irmã não vir para casa, porque o tio dela quer matar ela por causa desse cinzeiro aqui com bituca de cigarro. Sabe, te faz sentir como se você fosse uma bandida. Eu não tinha feito nada de errado, mas as pessoas te fazem você sentir como se você fosse a pior pessoa do mundo. Abandonada por pai, abandonada por mãe, sozinha, sem ninguém, sem nada. E aí os teus tios também fazem você sentir muito mal. Ela falou assim: fala pra minha irmã esperar amanhã a gente sair para ela vir aqui em casa pegar as coisas dela. Só que eles deixaram a casa fechada. Eu fui no vizinho, eles vieram, colocaram uma escada, com uma chave tiramos a janelinha do banheiro, eu pulei por ali, peguei as minhas roupas, uns pouquinhos de trapo que eu tinha, coloquei num saco de lixo, e eu fui na casa da vizinha, pedi o telefone e liguei para uma senhora que morava em Palotina, que se eu podia ir para a casa dela e que se ela podia me esperar.